Bom dia, um bom dia para todo mundo agora, né? Vamos lá. Bom, antes de fazermos a nossa prece inicial, os nossos trabalhos de hoje, a palestra, os passes, então vamos dar alguns recadinhos que nós temos algumas novidades aí também. Tá? Na sexta nós estivemos reunidos com quem pôde estar presente aqui e a gente fez algumas mudanças, algumas coisas novas aí que a gente vai trazer para vocês. Bom, hoje nós temos aqui o Álvaro, né, o nosso amigo da casa, que vai falar sobre maturidade do senso moral. Bom, primeiro recadinho se você ainda não se inscreveu, não falou lá com a Silvana, tá? Dia 21 de fevereiro, das 14 às 16, nós teremos aí o projeto Luz e Vida, né? Que é aquele momento de conversa, aquele momento de pintura, de artesanato, de bater papo, não é? Para expressar sentimentos, relaxar e cuidar de si. Então, não percam. Esse é o primeiro recadinho. Bom, nós temos aqui o Diálogo Fraterno, que está funcionando às terças-feiras, não é isso? Então, se você precisar bater um papo, ou sabe de alguém lá que está precisando de um diálogo, uma conversa mais amiga ali, então, por favor, é só entrar em contato com o WhatsApp da casa. Lembrando que ali no mural, ali, na hora que a gente vai ali para os passos, né, ali tem o mural, tem o WhatsApp da casa também, ok? Não esqueçam de anotar. Próximo recado. Lembrando que toda quinta-feira, às 19h30, né, tem o estudo do Livro dos Espíritos. Todos estão convidados a comparecer. O próximo. A cesta básica, em conjunto com a União Espírita Piracicaba, a gente sempre atende muitas famílias. Aqui a gente também tem a nossa colaboração, não é mesmo, gente? Tá? Então, qualquer coisa, tragam aí o que puder, né? Arroz, feijão, café, macarrão, enfim, para compor a cesta. Sempre nós estamos recolhendo aí antes do início dos trabalhos de domingo. Aqui uma novidade, tá? A gente bolou aí um sócio contribuinte. O que é o sócio contribuinte? Muitas pessoas, às vezes, não sabem como ajudar a casa. Veja, ajudar a casa é uma coisa, ajudar, por exemplo, com cesta básica, caridade, a gente faz as campanhas, é uma outra coisa. Aqui a gente estava pensando, tá? De repente eu posso contribuir com um pouquinho por mês e ajuda na manutenção da casa. Nós temos algumas coisas mais urgentes para fazer, com essas chuvas todas nós precisamos arrumar o telhado aqui da casa, tem uma parte lá na frente que nós precisamos acertar o encanamento, tá? Então, inclusive, se alguém conhece, né, um encanador, alguém que mexa com calha para a gente fazer orçamento, né, tem uma disposição, conversa comigo, né, conversa com o Duval, tanto faz, para a gente, quem sabe, a gente consegue já resolvendo isso. E essa ideia do sócio contribuinte é isso. Quer contribuir com a casa? Não sabe como? Então nós estamos promovendo essa campanha dos sócios, qualquer quantia. Tá? A ideia é, por exemplo, o Paulinho vai contribuir, então a gente vai anotar lá que ele vai contribuir com o que ele pode mensal, mas é mensal. Tá? Porque a gente sabe que pode contar com aquele dinheirinho para a gente fazer as coisas na casa. Perfeito? Não é obrigatório, quem quiser participar, tá? É só o Pix está aí, mas se quiser entrar em contato comigo, tá? Sem problema para a gente explicar o que é isso, mas é para casa, para a própria manutenção da casa, ok? E nossa biblioteca, né? Nossa biblioteca está aí à disposição, nós estamos com uma ideia também, né, de promover aí um sorteio de um livro, pelo menos uma vez por mês, tá? Que esse livro seja sorteado para os presentes aqui, e aí traz de volta, porque livro parado não é livro bom, né? Traz de volta, a gente faz outro sorteio e assim vai. E para quem precisar de algum livro lá, é só ir até a nossa biblioteca, perfeito? Eu achei tão legal aquele dia, né? Que o palestrante, eu não lembro agora qual foi, o Alexandre, né? Ele falou de alguma coisa, aí automaticamente você já foi lá, pegou o livro, já entregou para
para a pessoa que perguntou, não é isso? Foi bacana. Quer dizer, então já está sendo utilizado a nossa biblioteca. Perfeito? Acabou o recado? Uau, bastante recados. Então vamos lá, vamos agora nos conectar com o alto, cada um à sua maneira. Se você quiser fechar os olhos, tudo bem, fique à vontade. Senhor Jesus, amigos espirituais que aqui nos acompanham, agradecemos por este novo dia, por este domingo de paz e também pela semana que passou. Com tudo que ela nos trouxe de aprendizado, de oportunidades. Obrigado, Senhor, pela vida, pela saúde possível, pelas lições recebidas e por nunca nos deixar caminhar sozinhos. Neste momento, pedimos que envolvas este ambiente com a tua luz, com a tua paz, com teu amor, para que possamos, a partir de agora, aquietar o nosso coração e aproveitar com muito proveito real os ensinamentos que iremos receber nesta manhã. E assim abençoa, Senhor, o nosso amigo expositor Álvaro Vargas, inspirando suas palavras na palestra sobre o tema Maturidade do Senso Moral, para que possamos refletir, crescer e levar esses ensinamentos para o nosso dia a dia. E que após a palestra, durante os passes, possamos receber todo o amparo espiritual de que tanto necessitamos, renovando nossas forças, a nossa fé e a nossa vontade de fazer o bem. Que assim seja. Bom, e agora nós vamos para a prece cantada. Essa eu amo, né? Eu vou até mais pertinho de você agora. Vamos lá? Quanta luz neste ambiente, descendo sobre nós, vibrando em nossa mente. Quanta luz, quando assim em prece, como a alma cresce aos olhos de Jesus. Quanta luz, quando em oração a voz do Mestre fala ao nosso coração. Quanta luz descendo sobre nós. Quanta luz, quanta luz. Álvaro. Que a paz, a serenidade estejam conosco nessa manhã tão agradável, já precedida por uma bela prece e também uma música, porque harmoniza com toda certeza nossos corações e nos coloca em maior sintonia com o mais alto. Eu rodo muito em casas espíritas, não só aqui em Piracicaba e região, mas outras regiões também. E é sempre uma grande alegria, parece que nós fazemos parte de uma família espiritual. Até Jesus fala dos laços de família, né? Os laços da terra, os laços do aspecto mais perenes, mais espirituais. Então nós estamos nessa mesma vibração. O tema de hoje que me foi solicitado, a maturidade do senso moral, é muito interessante, porque ele nos mostra, nos faz refletir ou nos faz questionar sobre onde nós estamos situados, compreender um pouco mais
a heterogeneidade do mundo, as diferenças, as dificuldades que se apresentam. Nós temos 2000 anos de Evangelho de Jesus e foi toda uma preparação complexa para ele poder encarnar na Terra. É uma preparação longa de mais de 1000 anos antes de Jesus nascer. Os profetas hebreus já falavam da vinda daquele que seria o Messias, a luz do mundo. E ele veio, e diz Emmanuel, então, na obra A Caminho da Luz, que ali foi definido a maturidade espiritual da Terra, a maioridade espiritual da Terra, onde o tempo começa a contar. Ou seja, acabou a brincadeira, assim no linguajar mais simples. Então vocês agora têm aí o código de amor que vos é entregue. Então nós temos 2000 anos de Jesus, mas ainda tanta desavença, tanto ódio, tantos problemas que acontecem na nossa sociedade. Mas fazem parte do processo evolutivo, essa situação. Porque Deus permite que nós possamos conviver com espíritos mais atrasados, para que possam aprender conosco. E nós somos testados, as provas, as dificuldades, a nossa tolerância, o nosso perdão, a nossa humildade. Então, eles aprendem conosco e nós aprendemos com eles. Desde que saibamos aproveitar essa existência com proveito real. Então, a história do mundo é assim. Nos diz Amélia Rodrigues, em uma das suas obras, Quando Voltar à Primavera, psicografada pelo saudoso Divaldo Franco, que a história do mundo contada nos últimos 3000 anos, nós tivemos menos de 3 séculos sem guerras. Menos de 3 séculos. Ou seja, 2700 anos de guerras. E hoje, no século XXI, a gente vai vendo barbaridades. Não é possível que uma coisa dessa possa acontecer. A destruição, sabe? Hospitais, casas, creches. Não é possível uma coisa dessa estar acontecendo. Então você vai analisando e vai vendo que como o homem, pelo menos uma população razoável de gente, ainda continua com um coração muito empedernido. Mas Jesus trabalha em nosso coração e tem trabalhado ao longo dos séculos. Mesmo as religiões. A gente vai vendo esse ódio que existe no Oriente Médio. Deus é único, Deus é Pai. Por que esse ódio entre religiões? Por questões de religiões? Como é que alguém pode querer jogar uma bomba e destruir? Em nome de Jesus, a Igreja Católica Romana criou as cruzadas, matou milhares de pessoas. Os judeus que foram massacrados na Europa, os médios que foram queimados vivos em fogueiras pela intolerância religiosa. Esse foi um evento triste, o massacre do dia de São Bartolomeu em Paris, na França. E ali a Catarina de Médici, na época, ela coordenou esse trabalho, massacrar os protestantes. Eu tive que trabalhar com uma empresa francesa há muito tempo, e eu vi lá, pensando, por que o pessoal em Paris tinha uma rixa com outra cidade grande da França também, e explicando que durante a Guerra da Bastilha, a Revolução Francesa, tinha um lado que era monarquista, então até hoje ainda tem esse ranço. Uma vez eu perguntei para um francês se eles tinham algum rancor da Alemanha pela guerra. Eu falei, não temos nada contra a Alemanha, nossa birra é com os ingleses. Com os ingleses, a Guerra dos 100 anos, lembrei da Guerra dos 100 anos. Gente, uma guerra durasse 100 anos. Na época a longevidade era curta, hoje a pessoa está com mais de 70 anos, ainda está vivendo, naquela época vivia menos. Então você vê, o seu neto vai brigar com o neto do outro, nem sabe o porquê. Como é que o homem é incoerente na sua conduta? Então, mas a visão espírita faz assim uma pintura, não uma pintura, um filme, mostrando o nosso desenvolvimento, ele é gradual, tá? Desde a nossa criação, com princípio espiritual, ali está como simples e ignorante, que diz o Livro dos Espíritos, a chegar ao princípio inteligente, que já é o reino animal, nossos irmãos inferiores, e chegar à alma humana. Isso é um processo longo. Nos diz aí o nosso André Luiz, no livro Evolução em 2 Mundos, que esse processo aí é 1 bilhão e 500 milhões de anos. Então, se a gente vai vendo, opa, tem problema, mas o negócio assim não é
rápido, ele é gradativo. A evolução, ela é lenta. Mas o Espiritismo é uma doutrina maravilhosa, mais coerente para o século XXI, porque, por exemplo, a gente fala de reencarnação. O hinduísmo fala de reencarnação, o budismo também, mas o Espiritismo explica cientificamente, nós mantemos a nossa identidade. A gente reencarna, mas somos as mesmas pessoas, mesmo indivíduo, espiritualmente falando, muda o corpo físico. E cada encarnação nós não regredimos, podemos estacionar, mas sempre evoluímos. Hoje, então, nós somos muito, muito, muito mesmo, com letra maiúscula, melhores do que a encarnação passada. Por isso que nós não podemos lembrar. Isso seria um choque muito grande para a gente. Que vergonha, eu fiz isso. Então, Deus, a sua suprema bondade, fica com o manto de esquecimento temporário. É bom você não saber o passado, foca no seu presente e no seu futuro. O seu passado você vai resolver com o tempo. A hora que você se torna uma pessoa muito boa, você já foi muito mal, mas agora você é muito bom. Então você compensou as suas maldades. E na nossa caminhada, então, Jesus, governador espiritual da Terra, conforme diz Emmanuel, então ele trouxe uma leva grande de espíritos para nos ajudar. Muitos espíritos que vieram vários planetas, mas em particular um muito grande, uns 15 mil anos para cá, que vieram da constelação de Cocheiro, onde tem uma estrela chamada Capela, estrela binária, e vieram talvez bilhões de espíritos para cá. Um expurgo que houve, aqueles espíritos eram muito sem a maturidade do senso moral, mas eram muito inteligentes. Então eles vieram para cá e nos ajudaram muito, porque quem estava aqui, quem era nativo aqui da Terra, era simples ainda, mas ver esses espíritos inteligentes ajudaram a escrita, as construções maravilhosas. Basta ver lá os babilônios, o Jardim da Babilônia, as pirâmides do Egito, onde vê essa inteligência. Hoje você vai ver aquela construção da pirâmide, eu nem sei se os engenheiros hoje conseguem construir aquela pirâmide. Tão complexa que é aquela construção. Então nos ajudaram muito. Porque, embora fossem moralmente atrasados, eram muito evoluídos intelectualmente. Mas a nossa caminhada, desde lá, como Homo sapiens sapiens, há mais ou menos 300 mil anos atrás, que está ali caracterizado, e chegar a esse jovem bonito que está no computador no carro, isso é uma longa caminhada, igual eu mencionei anteriormente. Mas o que Jesus espera de nós é que nós possamos gradativamente, no mecanismo reencarnatório, que a nossa inteligência esteja equilibrada com o nosso coração, com os nossos sentimentos. Infelizmente, não é bem assim que acontece, porque normalmente desenvolve mais inteligência até pela necessidade. Você tem que passar no emprego, você vai qualificar, tem que estudar. Então, a inteligência é um chamamento maior. Porque sem eu desenvolver minha inteligência, eu não consigo um emprego decente na sociedade, que é muito competitivo. E o coração vem depois. Mas ao longo das reencarnações, o embate da vida, a gente vai então, o nosso coração vai quebrando essa casca, essa dureza, ela vai amansando, para equilibrar a inteligência com os sentimentos, que é o ideal. Esse desbalanço, infelizmente, explica essas armas terríveis que são construídas de destruição em massa. Porque um homem com sentimento, um cientista que tem um coração, ele não vai fazer uma coisa dessa. Ele não tem. Eu me lembro que no primeiro emprego, eu fui trabalhar na Companhia Cervejaria Brahma, na parte de produção de cerveja. Eu achei o máximo, eu ia para a Alemanha fazer um treinamento, mas eu me tornei espírita, aos 22 anos. Aí eu falei, eu não posso dedicar minha vida a produzir bebida. Olha, entrou um choque. Eu até gosto da cervejinha gelada, não tem problema. Eu lá tomar isso, eu vou tomar, o problema é meu. Agora, eu produzir para os outros, quer dizer, talvez, mas jovem é jovem. Eu falei, não, eu não vou pedir demissão e sair. Eu falei, não vou ficar porque entra em conflito com meus conhecimentos espíritas. É incoerente, eu não vou dedicar minha vida a produzir bebida. Então, se você conhece e começa a desenvolver esse lado ético, você vai pensar o que você vai fazer. Então, o cientista realmente, ele não vai fazer uma bomba para destruir gente. Não faz sentido isso aí.
se tiver sentimentos. Na nossa evolução, eu falei que tem que ser gradativa. Em 1770 a.C., lá Hammurabi, o rei Hammurabi, na Babilônia, então ele teve esse código, a lei de Talião, olho por olho, dente por dente. Foi realmente um divisor de águas, porque até então alguém roubava a ovelha do vizinho, o vizinho ia lá, destruiu o rebanho do outro. Não, peraí, não pode ser assim. Ele roubou uma ovelha, você vai pegar uma ovelha de volta. Então, colocou um pouco de equilíbrio, foi uma trava, um freio para o excesso. Então, foi um avanço para a época. Moisés, ele incorporou isso aqui no Pentateuco. Tá no Pentateuco dele, essa lei de Talião. Mas Moisés, então, ele vai ter aquela revelação que nós sabemos, desses 5 livros que estão lá, faz parte da Torá, dos judeus. E eu gosto muito de buscar um pouco os hebreus, porque os hebreus, a história dos hebreus, ela é bem contada, bem registrada entre todos os povos do mundo, e nos permite compreender um pouco como é que esse desenvolvimento da espiritualidade. E foi o local que Jesus escolheu para as 2 primeiras grandes revelações. Então, lá em Êxodo, está lá, Moisés colocou. E aí, olho por olho, dente por dente, então ficou no Pentateuco. Mas depois, ao longo da caminhada, lembra que os hebreus ficaram 40 anos no deserto. Você vai ter lá em Levítico, de Moisés ainda, não te vingarás nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Ou seja, eles já falam, já deu um pouquinho, melhorou um pouquinho o senso moral. Olha, você não vai querer se vingar, gente. Não deve se vingar. Mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor, colocando ali como Jeová, que a gente sabe que o guia espiritual de Israel não era Deus. Então, ali já foi um avanço. Mas o homem é um homem em qualquer lugar. Essa mensagem que está aqui no Pentateuco, está no Levítico, os judeus, mesmo depois, ignoraram isso aí. Porque você tem a Torá, que são 5 livros, e você tem o Talmud, que é a interpretação. E a interpretação fica a cabo dos autores das leis. Então eles interpretavam, não, esquece isso aqui e vão ficar com a lei de Talião. E ficaram realmente. Até na época de Jesus, o que se interpretava não era o que está aqui no Levítico, era só o que estava em Êxodo. Mas observa como é que é a percepção do mundo espiritual. Olha como é que eles colocaram a mensagem, porque Moisés era médio. Olha como é que eles colocaram. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Mas coloca em cima, os filhos do teu povo. Por que foi colocado assim? Como é que você falava aquele povo hebreu? Brutal, violento. Ficou mais de 300 anos de escravidão. Uma época de brutalidade para amar outro povo. Impossível, isso não ia acontecer. Então colocou desse jeito. Então, para os hebreus, ele tinha que amar só outro judeu, o outro hebreu. Não tinha que amar mais ninguém. E que já era um povo muito exclusivista. Então, a mensagem que Moisés trouxe para os hebreus, e mais tarde a gente vai ver aqui, se o tempo permitir, que Jesus também teve muito cuidado, porque você vai dar uma informação para alguém, você não pode chocar a pessoa. O conhecimento espírita que nós temos que respeitar os limites que a pessoa tem de perceber e receber essa informação. É ser discreto. Eu não estou aqui, nenhum de nós, para fazer dissertação espírita para pessoa que tem outras crenças, tem outras filosofias. Vai chocar. Então, você vai falar, você vai colocar a luz, deve orientar, não ofuscar. Essa é a orientação do alto. Então, filho do teu povo fica. Então, para o hebreu, ele tinha que amar no máximo outro hebreu. Já era um grande avanço, gente. Já foi um avanço para aquela época. Porque até então era olho por olho, dente por dente. De Moisés até Jesus, 15 séculos, para ver se abrandava essa violência. Então, os hebreus tinham dificuldade de exercer o perdão. E se apegaram ao que eu falei, esqueceram o Levítico, e ficaram em Êxodo. E colocando um Deus exclusivo. Assim, Jeová era um Deus de Israel. Os outros deuses eram outros deuses. Esse Deus aqui que é o único, esse Deus de vocês está errado. Esse Deus que é certo. Um Deus exclusivo.
e um Deus guerreiro, que dava ordens de matança, que a gente sabe que não é bem assim, né? Então, perdão não se aplicava para outros povos, eles vão entrar ali em Canaã, ali na Terra Prometida, e vão fazer um genocídio geral ali. Está ali, ó, em Números. Após a morte de Moisés, Josué liderou as tribos. E olha que ele fala que ele recebeu a mensagem de Jesus, do mundo espiritual. Conforme está aqui no livro dele, tudo quanto na cidade havia destruído totalmente a fio de espada, tanto homens como mulheres, meninos como velhos, bois, ovelhas e jumentos, e queimaram a cidade. Dizimaram tudo de Jericó. Jericó é uma das cidades mais antigas do mundo, mais de 12 mil anos. É uma cidade avançada. Então eles destruíram essa cidade e foram destruindo um atrás do outro. E construíram realmente o reino de Israel. Até Jesus chegar, já no ano 5 antes da era cristã, que Jesus nasceu no ano 0. O ano 0 era a idade cristã. E aí ele está lá em Nazaré, nasceu uma gruta lá em Belém. Ele não nasceu lá em Jerusalém, filho de algum doutor da lei. Ele nasceu lá no filho do imperador, né? Nasceu lá em Atenas, na Grécia, a terra dos filósofos, para dar uma lição de humildade para nós. Humildade. Porque sem humildade, a gente não consegue evoluir. Então Jesus mostrou humildade desde o início até o final. Humildade. Porque hoje o homem ainda tem dificuldade nisso. Às vezes tem conhecimento. Eu estou mais de 40 anos militando em movimento espírita. Se eu fosse falar, o que você mais pode sugerir para a pessoa? Humildade. Porque sem humildade, gente, a gente não evolui. A gente fica estagnado. A gente, sabe, não percebe as coisas, não tem autocrítica, não tem nada disso. E aí, Jesus vai falar do mundo espiritual e vai deixar sua lição, mas não foi compreendida. Vamos tentar entender como é que era o nível moral na época de Jesus. Então eu mencionei, nem a prática, nem o perdão, nem a caridade. Aliás, no judaísmo não se fala de caridade, fala da lei, de justiça. Para o judeu é um mandamento. Ele dá um pão para a pessoa é um mandamento de justiça. Porque Deus é justiça, por que eu tenho um pão e ele não tem? Então eu tenho que dar um pão para ele. Não é assim que a gente faz. A gente sabe que a caridade tem que ter com amor, com coração, com sentimento. É diferente o foco judaico do nosso. No livro Paulo e Estevão, quando Pedro lá, que ele funda lá a Casa do Caminho, com outros seguidores, ele convida Gamaliel, um doutor da lei, que inclusive era o mentor do rabino Saulo de Tarso, depois vai tornar Paulo. E Gamaliel é um homem muito bom. Ele vai visitar lá o Pedro e encontra lá o Samônio, que estava com hanseníase, e tendo cuidado por o Pedro. E ele fica com um susto, porque o Samônio é um homem muito rico. Ele viu, na verdade, um trapo humano, um mendigo, deitado na cama. Aí Samônio explica para ele, olha, meus filhos me deserdaram, me expulsaram de casa, me jogaram no Vale dos Leprosos. Agora você vai vendo, se alguém é capaz de pegar o pai e a mãe e jogar num vale que não tem casa, para morar em gruta, morar em tenda, se ele faz isso com o pai e com a mãe, o que mais ele vai fazer, gente? Então caridade não existia. Então, o Gamaliel fica perplexo, porque ele fala, o que fizeram com ele é o que eu recomendo fazer. Então, a orientação conforme o entendimento da época. Gamaliel reconheceu que o judaísmo não cogitava esse tipo de acolhimento aos necessitados. Aí, então, ele passa a acreditar na mensagem de Jesus. Mas ele era um cara preconceituoso, então inclusive o Pedro dá para ele de presente o Evangelho de Mateus. Ele vai levar, ele vai se aposentar, vai ficar lá em Palmira, perto de Damasco, da cidade. Depois Saulo vai encontrar com ele. Então, o Gamaliel vai estudar. Então, o Vale dos Leprosos, a Casa do Caminho, foi realmente o primeiro centro espírita fundado no mundo, porque lá tinha parte mediúnica, tinha palestra, tinha sessões de curas. Mas Jesus fala uma coisa muito importante, que nem sempre as pessoas atentam no nosso processo evolutivo da maturação do senso moral. Ele fala o seguinte, não pensem que vinha abolir a lei, os profetas não vinham abolir, mas vinha aperfeiçoar. Olha, por que Jesus não veio mudar lá os 613 mandamentos da Torá?
Ele ia conseguir? Não ia. Pessoal muito reticente, muito fanático. Então ele foi trabalhando assim, devagar. Tanto que Jesus nem ficou na Judéia. Na verdade, a boa nova dele, ele ficou 2 anos e 4 meses praticamente lá na Galiléia. Às vezes vinha para Pérea, para Judéia, mas a boa nova ele ficou lá com gente mais simples e mais receptiva. Aqui na Judéia, antes de Jerusalém, pessoal mais fanático. Então Jesus não mexeu na Torá, falou, não vim, não vou, isso aqui vai vir depois. Vocês, Jesus, claro, não falou isso, mas dá a entender que o povo mais tarde, a humanidade, vai ter condições de me entender melhor. Mas ele faz uma nova interpretação de um mandamento da Torá, aquele que ele considerou mais relevante, sobre o perdão. Gente, perdoar não é fácil, viu, gente? Perdoar não é fácil. Eu me lembro que eu tive uma época, aí é uma coisa pessoal, que eu tinha um chefe que eu não conseguia perdoar. Aí eu falei, gente, eu não posso fazer palestra sobre perdão, porque eu não estou conseguindo perdoar essa pessoa. Aí eu levei vários anos meditando, comecei a ver as virtudes da pessoa. Esse chefe tinha as virtudes, vou procurar as virtudes desse chefe. Todo mundo tem um lado bom e um lado ruim, na verdade, né? Porque também nós não somos perfeitos. Até eu vi as virtudes, ele foi uma pessoa boa, ele fazia isso. Então, agora até eu fui visitá-lo, porque o perdão tem que ser sincero. O perdão tem que ser na alma. E eu sabia que eu estava lidando com uma pessoa muito inteligente. Então, quando eu me agradecer tudo que ele fez por mim, ele olhou nos meus olhos. Ele viu que eu estava falando exatamente a verdade. Enquanto realmente o meu coração não estava pacificado, eu não fui ver essa pessoa. Melhor coisa que eu fiz. Anos depois ele faleceu. Quer dizer, ia ficar mais um pepino lá para frente, outra encarnação. Então esse não. Porque eu falei, eu sempre fui capaz de perdoar todo mundo, porque eu não vou perdoar essa pessoa. Não tenho rixa contra ninguém. Então Jesus vai fazer vai falar assim, uma nova interpretação. Ó, veja, Jesus não muda o mandamento. Importante isso, tá? Eu não vim mudar a Torá, ele não mudou, que ia dar muita confusão. Mas interpretação ele podia fazer. A interpretação quem fazia eram os mestres, os doutores da lei, que está no Talmud. O Talmud é a Torá, a lei oral. Ninguém escrevia o Talmud. Depois, quando o templo de Jerusalém é destruído, aí que os doutores da lei vão se reunir, vão fazer então a interpretação escrita. Hoje existe 25 livros do Talmud. Mas ele vai fazer o seguinte, ó. Ele vai fazer isso aqui. Mas ele não muda os mandamentos. Mas ele acrescenta um. E olha o mandamento que ele coloca para a gente. Ele diz o seguinte, já estava na lei, amai a Deus sobre todas as coisas, o próximo como a nós mesmos. A gente sabe disso, né? Está na Torá isso aí, simplificado. Mas Jesus vai um pouco mais além. Um novo mandamento eu vos dou, que vos amei uns aos outros, como eu vos amei. Aí ficou pesado, né, gente? Aí pegou, né? Porque o verdadeiro amor, a prova de amor, é dar vida por um amigo. Ele fala isso. Como a prova de amor? É você dar a vida por um amigo. Foi o que Jesus fez. Ele deu a vida por nós. Então, ele vai chegar para os judeus e vai dizer assim, olha, ouvistes o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Isso não está bem assim, isso é interpretação. Voltando aqui, é Talmud. A interpretação da Torá. Jesus está falando, ouviste o que foi, quem foi que falava isso? Eram os rabinos que interpretavam a Torá. Mas eu vos digo, a interpretação, ame os seus inimigos e ore por aqueles que vos perseguem, para que vocês venham ser filhos do Pai que está nos céus. Olha a proposta. Para os judeus, né? Para os judeus ainda. Porque ele faz raiar o seu sol sobre os maus e os bons e derrama chuva sobre os justos e injustos. Se vocês amarem aquele que vos ama, que recompensa vocês receberão? Até os publicanos. Publicano é o coletor de impostos que eram odiados pelos judeus. Eram odiados. Assassinados às vezes em vielas. Os judeus odiavam os coletores de impostos, que coletavam impostos para Roma. Então até os publicanos, que vocês odeiam, também amam os seus filhos, a sua família. E se saudar apenas os seus irmãos, o que você está fazendo demais? Até os pagãos fazem isso também. Ou seja, você não pode, você tem que sair desse quadrado. Então, isso aí foi uma provocação.
Gente, vejam onde vocês estão. O Espiritismo também é provocativo. Ele questiona. Portanto, sejam perfeitos como perfeito é o Pai Celestial. Claro, Jesus tinha que colocar um modelo, um ícone para ser seguido. Colocar quem? Herodes? Não dava, né? Não dava botar o Herodes, né? Botar lá o centurião romano, botou Deus, porque Deus é o Pai, então Deus. Mas ninguém vai ser perfeito igual a Deus, que não seria outro Deus, não é possível, né? É só uma comparação. E Jesus também vai dar outro mandamento interessante, que é a autocrítica. O que eu falei da humildade é autocrítica. Porque repara o teu cisco no olho do teu irmão, mas não percebes a viga que está no seu próprio. Então nós temos dificuldade de nos enxergar, mas a gente pega o nosso irmão e a gente coloca uma lente desse tamanho para enxergar os defeitos dele. Como é que foi a estratégia do mundo espiritual para que os judeus compreendam o perdão e a caridade? Aqui vai. Bom, você já tem Moisés, 1500 anos, agora tem Jesus, agora vocês têm condição de entender. Kardec diz o seguinte: os espíritos influenciam sobre nossos pensamentos e ações muito mais do que imaginam, eles nos dizem. Então, quando Jesus estava numa reunião, não vou imaginar que estava Jesus sozinho com aqueles doutores da lei, não, gente, tinha uma multidão de espíritos, inclusive aqueles que estavam colaborando com Jesus do mundo espiritual, que dão intuição para alguém fazer uma pergunta, para Jesus responder, porque serviria para a humanidade essa pergunta. E olha a pergunta que é feita. Está em Lucas. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: mestre, o que eu preciso para fazer herdar a vida eterna? Olha a psicologia de Jesus. Muito interessante isso. É responder uma pergunta com uma pergunta. Porque assim que tem que ser o espiritismo, entendeu, gente? Quando a pessoa te faz uma pergunta, você devolve com outra pergunta. Interessante, é uma pedagogia. O que está escrito na lei da Torá? Como você a lê? Sabia que o cara tinha conhecimento, né? Aí o doutor da lei responde: ame o Senhor teu Deus com todo o seu coração, ame com sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento, e ame o seu próximo como a si mesmo. Então ele respondeu bem. Jesus fala assim: tá bom, qual a fonte utilizada pelo doutor da lei? Aí eu já mencionei anteriormente, está em Deuteronômio e está em Levítico. Ele condensou essas duas citações e colocou uma afirmação única: que amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo. Então, isso aí está no judaísmo, está na Torá. Jesus fala para ele: respondestes bem, faz isso e viverá. Ele já sabia que eu voltei a falar. Quem é meu próximo? A pergunta do judeu: quem é meu próximo? Por que ele perguntou isso? Porque está lá no Levítico: filhos do teu povo. Para o judeu, o próximo só poderia ser outro judeu. E a gente sabe que não é isso. E Moisés falou dessa forma naquela época porque não tinha jeito de ser assim. Então, o conhecimento ele vai chegando para nós gradativamente, para que nós possamos ter condições de absorver e não refutar de imediato. Então, Jesus não vai contestar. Então, ele vai fazer uma parábola. E faz a parábola do bom samaritano. Então, vocês conhecem, basicamente, um homem que estava descendo de Jerusalém para Jericó. Jericó fica lá embaixo, perto do Mar Morto. E é assaltado, machucado, fica na beira da estrada. Passa um sacerdote, não dá bola para o homem machucado. Passa o levita também e para o samaritano. E o samaritano era odiado pelos judeus. Tinha uma rixa entre a Samaria e lá a Judéia. Uma rixa antiga. Não vou entrar em detalhes agora. E esse samaritano, então, ele cuida desse homem que está machucado, coloca no seu jumentinho e leva para a hospedaria e vai cuidar dele. Aí Jesus pergunta para o doutor da lei: qual desses três você acha que foi mais próximo do homem que caiu na mão dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia. Vai e faz o mesmo. Quer dizer, você vê que Jesus não entrou em choque com o doutor da lei, com o conhecimento judaico dele. Não vou brigar, vou te explicar de outra maneira. Vou fazer você pensar. E Jesus expande esse conceito de perdão. Quando Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes deveria perdoar meu irmão? 7 vezes, que já estou 7 vezes é meu limite. Quer dizer, você sabe que eu tenho que perdoar 7 vezes?
Quer dizer, está exagerado. Não é possível que Jesus vai dizer que me perdoasse. Deu 2 ou 3, né? É de 70 vezes 7. Ou seja, o perdão ilimitado, gente. É perdoar ilimitado. Todos nós registramos ao longo das nossas encarnações a nossa memória espiritual. Allan Kardec diz que onde está a lei de Deus, na nossa conta. Então a gente sabe o que é certo e o que é errado na nossa caminhada. Mas muitas vezes a gente ganha muita experiência, mas faz muita coisa errada. A ponto que a nossa bagagem espiritual, que é representada nesse iceberg, a gente sabe 90% do iceberg está debaixo d'água, é o nosso, ali em cima, o consciente, as informações que recebe do dia a dia, e aqui a bagagem do passado, que migra do inconsciente para o consciente, com as nossas inclinações e tendências. Mas é uma fonte de experiência. Aqui está que nós somos realmente. A gente está aqui encarnado, com a carinha bonita, mas dentro da gente, nossa alma, tem muita coisa que não é tão boazinha do passado. Então, aqui no inconsciente profundo, vai migrar inclinações e tendências, e nós vamos responder instintivamente a certas situações. Eu conheci pessoas assim. Bateu, levou. Eu não levo desaforo para casa. Bateu, levou. Quer dizer, puta ignorância, né? Então você vai vendo que a pessoa tem a tendência a ser reativo às situações negativas da vida, mas ele tem o consciente para adquirir as informações e mudar. Ninguém tem que ficar escravo das suas más tendências. Nós podemos disciplinar. Por isso que o Espiritismo, o Espírito de Verdade fala, primeiro mandamento, amai-vos, e o segundo, instruí-vos. Então nós temos que, olha, peraí, eu tenho que desenvolver o amor, mas eu tenho que estudar e tenho que aprender que eu posso ser uma pessoa melhor. Eu posso ter vontade de pegar o cara, mas não posso fazer isso, eu sou espírita, eu sou cristão. Então você vai se segurar e você vai se disciplinar. Então todas as nossas encarnações trazem um passado, e essa sombra que nos acompanha, na verdade, é uma herança nossa, que nós trazemos para nós mesmos. Na pergunta 780, a Kardec pergunta, aqui, ó, o progresso intelectual proporciona o progresso moral. Ao compreender o bem ou o mal, o homem pode escolher. Então, na verdade, é o seguinte, a inteligência, ela sempre vem primeiro. E a gente ficando mais inteligente, a gente começa a questionar um pouco mais. Não quer dizer que sempre aconteça isso, né? As leis melhores, né? Então a gente desenvolve responsabilidade e sabe usar melhor o nosso livre-arbítrio. Então o progresso intelectual e o progresso moral geralmente não andam juntos. Vai primeiro o intelectual, depois vem atrás, vai seguindo o moral. Qual o obstáculo a esse progresso? O orgulho e o egoísmo, diz então os espíritos do mundo maior. Então, diz aqui os espíritos, refiro meu progresso moral, porquanto o intelectual sempre acontece. A gente reencarna, a gente não perde a encarnação, nem que se envolva em muitas guerras, muitos conflitos, a gente ganha experiência. A gente desenvolve o nosso intelecto, embora o lado moral, às vezes, nem sempre desenvolva. A gente questiona aqui também, gente, nessa reflexão da manhã, a importância das religiões. Aí, a gente vai analisar, se Deus é único, qual a justificativa para a intolerância religiosa? Por que acontece isso? Como um determinado grupo de fiéis pode odiar os adeptos de outras seitas? Não faz sentido. Tem que aprender a respeitar o Islã, o judaísmo, o catolicismo, o protestantismo. São correntes diferentes. Cada um está no nível evolutivo de percepção e capacidade de assimilação. Para ser espírita e aceitar o espiritismo, já demonstra uma certa abertura mental, que foi conquistada com muita dificuldade em várias encarnações. Olha aqui um exemplo. Você tem o Islã, nós temos 1.600.000.000 de fiéis, que acredita que o céu do Islã é um céu erótico. O homem vai chegar com 72 virgens e tem vinho lá dentro. Como é que a pessoa inteligente pode acreditar numa coisa dessa? Aí você vai lá para a Igreja Católica Protestante, 2.300.000.000 de fiéis. Não vai, isso aí não pode. Vai ficar em cima de uma nuvem tocando harpa. Quer dizer, faz sentido, os dois estão totalmente fora da realidade. Aí ambos acreditam então no inferno eterno. Aí errou, não vai para o inferno. Não tem mais jeito. Quer dizer, como é que Deus é pai? Vai permitir que alguém vai... E isso aqui, ó,
se somar os dois, 4 bilhões de pessoas acreditam nisso. Então você começa a entender a dificuldade que nós temos aqui na Terra, na nossa sociedade, de nos entendermos. Tem gente que ainda está muito... Então o nível de ignorância espiritual no mundo é muito elevado. 16% da população mundial não tem religião. Então você vai vendo que... Por isso que Jesus falou, muitos os chamados e poucos os escolhidos. Então o descaso quanto à nossa evolução que provoca e mantém a imaturidade do senso moral. O egoísmo, a guerra, então a pessoa não desenvolve, se questiona, fica estagnado. E nós temos que esquecer o passado que eu mencionei, porque nós estamos aqui relacionando com outras pessoas, nem sempre são pessoas amigas. Se até é um mundo de provas e expiação, a nossa família também é um lugar de provas e expiação. Aí as pessoas às vezes se perguntam, mas Álvaro, eu não sei que eu fui vida passada. Aproveito que eu tenho, olha, o esquecimento das faltas cometidas, diz Kardec, não obstáculo à melhoria do espírito, porque se ele não tem uma lembrança precisa, o conhecimento dela do estado errante, e o desejo que concebeu de as reparar, guia-no pela intuição e do pensamento. Então a gente tem, nós espíritas, a gente tem mais ou menos as nossas inclinações, as nossas tendências onde nós vamos caminhar. Então esse pensamento é a voz da consciência, secundado pelos espíritos que o assistem, se ele atende às boas inspirações que lhe surgem. Então nós temos a intuição, que é uma questão anímica, é nossa, a intuição. A inspiração vem de fora, dos espíritos, mas a intuição é nossa. E do profundo da nossa alma. Então essa intuição resulta da faculdade anímica, a lembrança do aprendizado vivido pelo espírito em várias encarnações. Então você está com um problema para enfrentar, com essa pedra gigante da rodovia, você tem intuição que não vou para aquele caminho lá que é perigoso, pode rolar uma pedra. Então essa intuição, essa experiência de outras encarnações te dá bagagem para se conduzir melhor, tomar melhores decisões. Então essa capacidade de discernir intuitivamente é chamada de maturidade do senso moral. É uma faculdade especial do espírito, exercida através de um conhecimento intuitivo, no Evangelho segundo o Espiritismo, aí no capítulo 17, item 4. Mas para adquirir isso, você viu que todo um processo que nós mencionamos até agora. Gradativamente você vai adquirindo essa maturidade. Não é de uma existência para outra. Então, a gente vê Jesus lá no templo, conversando com os doutores da lei, e todo mundo perplexo com o conhecimento de Jesus. A gente vê quantos jovens, crianças pequenas de 5 anos tocando piano, e fica se impressionando, ou escrevendo partituras. Onde é que vem esse conhecimento? De outras encarnações. Muito obrigado. Passa a palavra agora para o dirigente da manhã, para as suas considerações. Vamos, nesse momento então, para encerrarmos os trabalhos desse domingo de manhã, nessa paz, nessa serenidade que nós estamos, convido a todos, então, para a nossa prece final. Senhor Jesus, amigos espirituais que nos assistem, agradecemos por mais essa manhã abençoada, pelos ensinamentos recebidos e pela oportunidade de estarmos reunidos mais uma vez em Teu nome. Obrigado pela palestra trazida pelo nosso amigo expositor Álvaro Vargas, que tanto nos convidou à reflexão, ao autoconhecimento e à vivência do bem em nosso dia a dia. Agradecemos também, Senhor, pelos passos recebidos, por todo o amparo espiritual, por essa paz sentida em nossos corações e pelas energias renovadas para seguirmos adiante, com mais equilíbrio, com mais confiança. Que possamos sair daqui melhores do que chegamos, levando conosco os ensinamentos aprendidos e colocando-os em prática em nossas atitudes, em nossas palavras e também, principalmente, em nossos pensamentos. Que a Tua paz nos acompanhe ao retornarmos agora aos nossos lares, guardando-nos hoje
e sempre. Que assim seja. Que todos tenham um ótimo final de domingo, uma ótima semana e nos encontramos novamente semana que vem. Até lá!